Se você acha que o medo mora nas grandes cidades, nas ruas escuras e becos sem saída, é porque nunca passou uma noite sozinho numa fazenda cercada por quilômetros de mata fechada. Lá, quando o sol se esconde, a escuridão tem peso, o silêncio tem voz, e o que vive entre as árvores começa a se mover. O caso que aconteceu com Joaquim Andrade, dono da antiga fazenda Santa Amália, é conhecido apenas pelos moradores mais velhos da região. Nenhum deles gosta de comentar, e quem ainda lembra prefere mudar de assunto quando o nome dele é citado. Dizem que o que ocorreu ali não foi coisa deste mundo. Joaquim vivia sozinho desde que a esposa morreu. Era homem simples, acostumado à rotina. Acordava cedo, cuidava do gado, e à noite costumava sentar na varanda, ouvindo o som dos grilos e o farfalhar das folhas. Mas certo dia, esses sons mudaram. O farfalhar ficou mais pesado, como se algo muito grande se movesse entre as árvores. Algo que respirava fundo, lento, e observava. No início, ele pensou que fosse um porco do mato. Depois, talvez uma onça. Mas, na segunda noite, percebeu que o som parava toda vez que ele olhava na direção da mata, como se aquilo soubesse exatamente quando estava sendo vigiado. Numa madrugada abafada, Joaquim ouviu um assobio vindo da floresta. Longo, fino, arrastado, e o mais estranho, o assobio era idêntico ao dele. Ele costumava assobiar para chamar o cavalo, e aquele som imitava perfeitamente. Assustado, Joaquim entrou para dentro de casa e trancou as portas. Mas o assobio continuou, mais perto, mais insistente, até parecer vir da janela. Foi ali que ele sentiu, pela primeira vez, que não estava sozinho, e que o que se movia lá fora não era um animal. Na manhã seguinte, Joaquim tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas, ao sair para o curral, percebeu pegadas estranhas na terra úmida, longas, fundas e sem forma definida. Pareciam pés humanos, mas os dedos eram longos demais, quase como garras que haviam se arrastado no barro. Ele seguiu as marcas até a beira da mata, onde elas simplesmente desapareciam, como se a coisa tivesse entrado na terra ou se dissolvido no ar. Durante o dia, tudo parecia normal. O sol queimava o pasto, os bois mugiam tranquilos, e o vento voltava a soprar leve. Mas quando a tarde caiu, o ar começou a pesar de novo. O mesmo farfalhar ecoava entre as árvores, mais próximo agora, e junto com ele, aquele assobio, repetindo cada nota que Joaquim soltava, numa zombaria grotesca. À noite, ele tentou dormir armado. O rifle repousava ao lado da cama, e o velho cão, Tobias, dormia encostado à porta. Mas o sossego durou pouco. Por volta das 2 da manhã, o cão começou a rosnar baixo, o pelo arrepiado, os olhos fixos na janela. Joaquim levantou devagar, o coração martelando no peito, e foi até a cortina. Do lado de fora, a lua desenhava sombras distorcidas entre as árvores. Por um instante, ele jurou ver uma silhueta, alta, magra, curvada, andando de costas, como se as juntas dos braços estivessem no lugar errado. O cão latiu. A coisa parou. E então, o assobio recomeçou, dentro da casa. Joaquim girou o corpo, apavorado, mas não havia ninguém. Apenas Tobias, rosnando para o escuro do corredor. O som vinha de lá de dentro, repetindo seu próprio chamado de forma lenta, arrastada, cada vez mais parecida com uma voz humana tentando imitar um homem. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Ficou sentado na cama, o rifle no colo, esperando o amanhecer. Mas o assobio só parou quando o primeiro galo cantou. Nos dias seguintes, Joaquim tentou convencer a si mesmo de que tudo era imaginação, cansaço, solidão, talvez até o luto que ainda carregava pela esposa. Mas, a cada pôr do sol, o medo voltava.
O silêncio da fazenda parecia esperar por alguma coisa. Naquela tarde, o vento parou completamente. Nem as folhas se mexiam. O ar estava quente, parado, pesado demais. Tobias, o cão, ficou inquieto, andando de um lado para o outro, choramingando como se pressentisse algo terrível. Ao cair da noite, Joaquim acendeu todas as lamparinas. Fechou portas, travou janelas, reforçou o cadeado do curral. Mas nada disso importou. Pouco antes da meia-noite, ouviu o barulho da porta da frente se abrindo, devagar, como se alguém a empurrasse com o mínimo de força. Ele correu até lá com o rifle nas mãos, o coração explodindo no peito. A porta, no entanto, continuava trancada por dentro. Mas o vento frio que vinha do corredor denunciava. Algo havia entrado. Um cheiro estranho tomou o ar. Mistura de terra molhada, carniça e madeira apodrecida. Tobias começou a uivar, mas o som foi interrompido bruscamente. Joaquim correu até o cão e o encontrou imóvel, deitado no chão, os olhos abertos, o corpo inteiro coberto por uma camada fina de barro, como se tivesse sido cavado e enterrado vivo por segundos. O assobio recomeçou, desta vez vindo do quarto. Era o mesmo som, a mesma melodia, mas, agora, o tom parecia triste, quase humano. Joaquim se aproximou com cuidado, a respiração falhando. Quando abriu a porta, viu uma figura curvada no canto, de costas. O corpo era fino demais, os ossos saltando sob a pele escura. O cabelo, ralo e grudado, pendia sobre o rosto. E a coisa assobiava, com os lábios inchados e partidos, tentando repetir o som do homem. Ele gritou, atirou. O estampido ecoou por toda a fazenda. Mas, quando a fumaça do tiro se dissipou, não havia mais nada ali. Só as marcas de pés longos e úmidos que levavam de volta para o mato. Desde aquela noite, Joaquim não foi mais o mesmo. A fazenda, antes viva, parecia morrer um pouco a cada dia. O gado começou a desaparecer. As galinhas sumiam sem deixar penas, e o ar cheirava constantemente a terra revirada. Mas o pior era o silêncio. Nem os grilos cantavam mais. Ele passou a evitar a mata. Mesmo assim, a floresta parecia se aproximar. As sombras avançavam um pouco mais a cada entardecer, como se as árvores se movessem milímetros por vez, cercando a casa. Certo dia, enquanto lavava o rosto no tanque, Joaquim notou algo diferente. A água refletia seu rosto, mas com um pequeno atraso, como se o reflexo não o imitasse exatamente ao mesmo tempo. Quando virou o rosto para o lado, o reflexo demorou um segundo a acompanhá-lo. E, por um instante, o reflexo sorriu. Ele tropeçou para trás, o coração disparado, derrubando o balde. A água se espalhou pelo chão seco, formando uma pequena poça. Lá, novamente, o reflexo olhava para ele, imóvel, com os olhos escuros e profundos, a boca entreaberta, assobiando baixinho a mesma melodia da criatura. Joaquim fugiu para dentro da casa, trancando-se no quarto. Passou o resto do dia rezando, jurando que não dormiria mais ali. Mas quando o sol se pôs, um som conhecido veio da varanda, passos lentos, arrastados, e depois, dois assobios idênticos, alternando entre si, como se dois Joaquim se chamassem mutuamente. O homem segurou o rifle com as mãos trêmulas. Do lado de fora, uma voz rouca o chamou, a própria voz dele. Abra a porta, Joaquim. Tá frio aqui fora. Ele ficou paralisado. O som vinha de perto, muito perto, do outro lado da madeira. E antes que pudesse reagir, o assobio recomeçou. Agora, vindo de dentro do quarto. Joaquim ficou imóvel por longos segundos, sem ousar respirar. O assobio dentro do quarto era suave, quase um lamento. Ele virou devagar e viu a cortina se movendo levemente,
embora nenhuma janela estivesse aberta. O ar estava denso, frio, e o cheiro de barro úmido voltava a dominar o ambiente. A cada passo, a temperatura parecia cair. Ele levantou o rifle, as mãos tremendo, e caminhou até o canto do quarto. Ali, onde a sombra era mais escura, algo respirava. O som era igual ao dele. O mesmo ritmo, a mesma cadência, como se o ar que saía dos pulmões da criatura fosse o mesmo que enchia os dele. De repente, uma voz se ergueu no escuro. Você me chamou primeiro. Joaquim recuou, apavorado. O que você quer? Gritou, sem coragem de olhar diretamente. A resposta veio em sussurros que pareciam sair debaixo da terra. Quero o que me falta. Ele não entendeu, até que o assobio voltou. E, dessa vez, a criatura respondeu em uníssono, acompanhando perfeitamente o tom e o tempo de Joaquim. Era como se os dois fossem o mesmo som, fundindo-se num só. A figura surgiu lentamente da escuridão. Tinha a pele coberta de fissuras, os olhos fundos demais, e um rosto que se moldava aos poucos, tentando imitar o dele. Cada segundo tornava a semelhança mais perfeita. O formato da boca, a barba por fazer, até o pequeno corte na sobrancelha esquerda. Agora somos iguais, murmurou a coisa, sorrindo com os lábios rachados. Só falta um de nós deixar de respirar. Joaquim disparou o rifle. O som ecoou seco, e o clarão iluminou o quarto. Mas o corpo que caiu no chão tinha o rosto dele mesmo. Atordoado, ele tropeçou para fora da casa, cambaleando até o terreiro. O vento soprava forte, e a mata parecia viva, sussurrando seu nome. Atrás dele, a porta rangeu. Uma sombra magra, curva, saiu devagar, assobiando exatamente como Joaquim. Joaquim correu para a estrada de terra, sem olhar para trás. O vento uivava entre as árvores, carregando o mesmo assobio que agora parecia reproduzir cada passo que ele dava. Ele não sabia se corria da criatura ou de si mesmo. Quando finalmente chegou à beira da mata, caiu de joelhos, ofegante, o corpo molhado de suor e barro. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e cinza. Tudo parecia calmo, mas a paz era apenas aparente. O fazendeiro percebeu então que o assobio parara, ou talvez tivesse se misturado ao canto, distante dos pássaros. Tobias, seu cão, estava imóvel, olhando para a mata, com os pelos arrepiados, mas nenhum som se ouviu. Ele se levantou devagar, trêmulo. A mata parecia imóvel, mas havia algo nas sombras, esperando. Joaquim sabia que aquela coisa não o perseguia por fome. Não, ela queria algo mais profundo, a essência de quem ele era, a própria identidade. Nos dias que se seguiram, ele trancou portas, reforçou janelas e nunca mais passou perto da mata. Mas sempre, ao anoitecer, sentia o ar pesado, sentia o farfalhar, às vezes, o som familiar de um assobio distante, como se alguém ou algo estivesse imitando sua vida. Joaquim nunca contou a história para ninguém. Alguns dizem que ele enlouqueceu. Outros juram que ele apenas sobreviveu por enquanto. Mas quem passa pela fazenda Santa Amália à noite ainda ouve o farfalhar das árvores. Às vezes, um assobio, tão igual ao seu próprio, chamando do meio da escuridão. E ele sabe, no fundo, a criatura ainda caminha entre as árvores, e o dia em que ele será chamado de volta pode chegar sem aviso.